Boa noite, pessoal. Boa tarde. Tudo certinho? Como é que vocês estão? Tudo ok? Mais uma semana se passou, mais uma semana de pandemia e nós estamos aí firme e forte, né, com as nossas aulas. Manda uma boa noite, manda um ok lá no grupo. Vamos começar a discussão, vamos começar a falar da aula, né? Acredito que agora a gente está indo já, né, para a nossa reta final, né, pessoal? Temos aí, se não me engano, mais 4 sistemas, 2 avaliações, e a gente já está encerrando o nosso conteúdo. Para a felicidade de muitos, né? Chega desse professor aqui toda semana, esses vídeos chatos aí, né? Pessoal, então, a gente está agora já na reta final, como eu disse. Vamos falar o sistema urinário, e aula que vem vamos falar de sistema reprodutor, né? Então vamos fazer uma avaliação. Sistema urinário, sistema reprodutor. Vamos unir esses dois sistemas, tá? Para a gente somar mais uma nota aí, né? A gente já tem a nota lá dos 20 pontos lá dos exercícios online. Temos os 30 pontos, como o professor é bonzinho, né? Dos trabalhos. Tem a, a avaliação. Então, a gente tem mais 2 avaliações, né? Vamos fazer agora, fora essa aula que vem, na outra, tá? Porque vai ter gente perguntando, professor, a aula que vem a prova? Não, a outra ainda, tá? A outra. E daí a gente finaliza lá nosso conteúdo lá com uma última prova, tá? Mas, pela minha felicidade aí, felicidade de vocês, tá todo mundo indo bem, né? As notas estão muito boas, né? Que bom, fico feliz. Acredito que apesar da gente ter tido só uma aula presencial aí, vocês estão conseguindo assimilar bem o conteúdo, né? Que bom, né? Fico à disposição para vocês lá para a gente estar trocando ideia sempre que preciso e sempre que vocês precisem, né? E eu acho que está sendo uma forma interessante a gente trabalhar aí, né? Sendo produtivo, tá? Qualquer dúvida, crítica, reclamação, fica à vontade, tá? Fala lá que a gente vai estar tentando melhorar, beleza, pessoal? Vamos dar início ao nosso sistema urinário, falando mais uma vez do equilíbrio corporal, da homeostase. Então, de novo, eu estou falando da homeostase, tá? Tudo que eu falo aqui, praticamente todos os sistemas, eu falo do equilíbrio corporal, tá? Então, isso vocês já perceberam, né? O nosso corpo, para ele trabalhar, ele precisa estar em equilíbrio. Então, como a gente viu lá passada, a parte hormonal, né? Como é importante a parte hormonal, né? Para manter esse equilíbrio, manter essa homeostase. E hoje, o sistema urinário é um dos principais sistemas que mantém o equilíbrio do corpo, tá? Então aqui, para a gente dar início, né? Então para se manter a homeostase, as concentrações de substâncias como água, sódio, potássio, cálcio, hidrogênio, glicose, a parte de liberação hormonal, né? Eles estão nosso corpo está em equilíbrio, eles têm que estar relativamente, constantemente, né? Em eliminação, tá? Sendo excretado, sendo eliminado, né? Então ele é produzido, é absorvido, é liberado da célula e é eliminado do nosso corpo, tá? Para manter esse equilíbrio corporal, tá bom, pessoal? Então mais um sistema que a gente fala bastante do equilíbrio corporal, tá? O nosso sistema urinário é constituído pelos órgãos uropoéticos. Olha que nome bonito, né? Uropoéticos, isto é, incumbidos de elaborar a urina. Então eles produzem a urina, tá? E também vão estar armazenando temporariamente até a oportunidade de serem liberadas, né? Serem eliminadas para a parte exterior. Na nossa urina encontramos ácido úrico, né? Ureia, sódio, potássio, bicarbonato. Então, vários minerais, sais, hormônios, nutrientes que já foram absorvidos, que não foram eliminados da célula, que não foram absorvidos, entre outros, tá? O que não tá, meu organismo não quer mais, né? Ele é eliminado pela urina. Pode ser dividido em órgãos secretores que produzem a urina. Marquem lá, rins, tá? Quem vai fazer a urina? A parte renal. Os órgãos excretores, que são encarregados de processar e drenar a urina para fora do corpo. Os demais. Vou falar aqui várias vezes. A única região do nosso sistema urinário, um único órgão,
que produz a urina é os rins. Os demais só conduzem e armazenam. Não mudam o conteúdo da urina, tá? Os órgãos urinários compreendem 2 rins, que estão produzindo a urina, né? Ali junto com os néfrons no interior dos rins. Uréteres, esse par que ele vai sair da parte renal ali dos rins, né? E transportar a urina até a minha bexiga, onde fica retida por algum tempo, né? Até o momento oportuno que eu possa eliminar. E vou estar eliminando através da uretra, né? Eu vou estar jogando para fora esse líquido. Além dos rins, as estruturas restantes do sistema urinário funcionam como um encanamento, constituindo as vias do trato urinário. Essas estruturas, uretra, bexiga, uretra, não modificam a urina ao longo do caminho. Ao contrário, elas armazenam e conduzem a urina para fora, tá? Somente nos rins que vai estar sendo alterada o conteúdo da urina, tá? Só vai ser filtrado ali, vai ser produzido ali, os demais conduzem e armazenam, posteriormente eliminando, tá bom? Tranquilo, pessoal? Começando a falar então dos órgãos do nosso sistema, tá? Vou falar dos nossos, né, rins. São órgãos pares, tem um na direita, outro na esquerda, em forma de grão de feijão, tá? Pouco maior, né? Um pouco mais. Localizados logo acima da cintura, estendendo da 11ª costela até o processo transverso da terceira vértebra lombar. Então, 11ª costela até a terceira vértebra lombar ali, tá? Vamos estar falando um pouquinho mais dos nossos rins. Qual que é a função dos nossos rins? Os rins realizam o trabalho principal do sistema urinário, que é a produção da urina, né? Através da filtragem. Eles vão estar filtrando o sangue e transformando em urina, tá? Os rins contribuem para a homeostase, de novo, o professor falando de homeostase dos líquidos do corpo, de várias maneiras, tá? Então, quais maneiras? Como que isso funciona? Regulação do volume sanguíneo, tá? Se ele filtra o sangue, diminui o seu volume, né? Regulação da pressão arterial. Quanto mais sangue, pressão maior. Quanto menos sangue, pressão menor, tá? Então, o meu paciente lá que eu vou pegar, que é hipertenso, ele vai estar associando nas medicações dele um diurético, tá? Que vai estimular a função renal, aumentar a produção de urina, filtrando mais sangue, diminuindo o volume sanguíneo, diminuindo a pressão arterial. Beleza, pessoal? Isso também, eu comentei na aula passada, que a gente viu lá da hipófise, né? Que a gente tem o ADH, o hormônio antidiurético lá, né? Que vai estar estimulando a produção renal, tá? Filtrando mais sangue, tá? Isso já é do nosso metabolismo. Quando não é suficiente, entra a parte farmacológica, tá? Ação farmacológica para melhorar essa filtragem, filtrar mais sangue, produzir mais urina, regular a pressão arterial. Regulação do pH sanguíneo, tá? Então, nosso pH sanguíneo lá tem que estar na casa de 7,35, 7,45, mas no nosso sangue, né, a gente tem os íons de hidrogênio. Então, vai ser filtrado lá na parte renal e através da urina liberado as moléculas, lá, os íons de hidrogênio, que vão neutralizar o pH, vão deixar em homeostase de novo, né? Liberação hormonal, então como a gente viu a aula passada, vários hormônios, eles vão estar passando pela corrente sanguínea, vão ser liberados, né, na corrente sanguínea lá, por os órgãos lá, que a gente falou dos órgãos alvos lá, né, tireoide, até a parte da glândula suprarrenais, né. Então os que não forem absorvidos saem pela parte urinária. Regulação dos níveis de glicose no sangue também, então a gente viu a aula passada lá, quando a glicose não entra na célula, né, através da insulina. Então aqui também, através da diurese, vai ser eliminado essa glicose da corrente sanguínea.
excreção de resíduos e substâncias estranhas. Então, o que já foi aproveitado pela célula, foi excretado, foi eliminado, caiu na corrente sanguínea, vai ser filtrado e vai ser mandado embora, tá? Entenderam, pessoal? Tem uma noção agora qual é a função dessa filtragem, por que de ser eliminado, né, do nosso sangue? A gente vai estar repetindo aí várias vezes durante a aula, tá bom, pessoal? Tá, aqui um pouquinho confuso, tá? Eu vou ler aqui para a gente entender e já vou ter uma explicação na imagem, tá, pessoal? Então lá dentro do meu rim, lá no parênquima, eu tenho os néfrons, tá? A urina, formada pelos néfrons, drena para grandes ductos papilares, que se estendem ao longo das papilas renais das pirâmides. Os ductos drenam para estruturas chamadas cálices renais menor e maior. Cada rim tem cerca de 8 a 18 cálices menores e 2 a 3 cálices maiores. O cálice renal menor recebe a urina dos ductos papilares da papila renal e transporta a um cálice renal maior. Desse cálice renal maior, a urina é drenada para a cavidade chamada pelve renal. Então ali já está formada a urina, né? E vai ser mandada para fora do rim, através do uréter, até chegar na bexiga para ser armazenada. Entenderam, né? Tranquilo, né? Então, pessoal, para a gente entender aqui, ó, a gente tem aqui as pirâmides, né? Então, aqui nessa região, vocês podem ver esses pontinhos aqui azuis e vermelhos aqui. Então, a gente tem muita vascularização nos nossos rins. Por quê? Porque é filtragem de sangue, tá? Então, circula muito sangue nos nossos rins. Através dessa circulação, os néfrons, que são as unidades funcionais do rim, vão estar captando, né, esses resíduos, esses sódio, potássio, que não está sendo mais aproveitado no sangue e vai ser transportado. Então aqui é feita a filtragem e ele vai vindo, né, cálices menores, aqui os cálices, né, cálices menores até os cálices maiores. Então aqui já no final da papila, aqui no início dos cálices, né? Aqui a urina já está pronta, tá? A urina é produzida aqui, ó. Então aqui através dessas arteríolas, vênulas, onde é que passa o sangue junto com os néfrons, né? É filtrado o sangue e aqui já está produzida a urina, tá? Aqui quando cai nessa pelve renal, a urina está pronta já, tá? Então ela vai ser transportada até o uréter para ir até a bexiga, tá? Então nesta região aqui que é produzida a minha urina, tá? Junto com as vênulas, arteríolas que levam o sangue lá, né? Tiram, transportam e vão estar esses vasos sanguíneos, para ficar mais fácil, né? Esses vasos sanguíneos que vão estar levando o sangue até lá, micros, né? Junto com os néfrons e fazem a filtragem da urina. Tá bom, pessoal? A gente vai repetir mais agora quando a gente for falar dos néfrons, né? Então, para ficar aqui, para a gente concluir. Os néfrons, que é a unidade produtora do rim. Cada rim contém cerca de 1 milhão de néfrons, né? Então a gente tem cerca de 2 milhões de néfrons. Então são estruturas minúsculas, tá? Para a gente ter 1 milhão em cada rim, né? Então a gente está vendo aqui o néfron, né? Então a gente tem a parte dos vasos sanguíneos, né? Eles passam através dos néfrons e tem a região que capta, né? Que vai estar filtrando, vai estar captando esses resíduos e levando até os cálices menores, cálices maiores para fazer a condução dessa urina, tá? Então a urina é fabricada aqui, ó, nos néfrons, que fica lá dentro dos nossos rins. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Tá? Qualquer coisa, manda no grupo lá, a gente vai conversando, tá? Pronto, urina foi fabricada. Beleza?
Então a gente já viu como a urina é fabricada. Saiu dos meus rins, eu chego lá nos uréteres, tá? São 2 tubos que transportam a urina dos rins para a bexiga. Olha esse detalhe aqui, que muita gente me perguntou aula passada. Órgãos pouco calibrosos, os uréteres têm menos de 6 milímetros de diâmetro, cerca de 25 a 30 centímetros de comprimento. Tá? Em virtude desse seu trajeto, distinguem-se da parte abdominal e pélvica. Tá? A gente falou muito de cálculo renal, né, pessoal, aula passada. Tá? Então, cálculo renal aqui, ó, pedra nos rins, né? Então a gente viu que tem muitos sais que são fabricados nos nossos rins, tá? Então, muitas vezes há uma aglomeração desses minerais e a gente viu aqui, ó, 6 milímetros de diâmetro, tá? Então, quando faz um cálculo, uma concentração de minerais muito grande, né? Que aqui é menos de meio centímetro, né? Então, cerca de meio centímetro, né? Então, nesse trajeto de 25 a 30 centímetros, muitas vezes nessa região aqui ele para, né? Então, como eu comentei para o pessoal aula passada, água, tomar muito líquido, muito líquido, ele filtra, ativa a filtragem dos néfrons, filtra uma maior quantidade de urina e esses minerais eles ficam menores, tá? Então, quanto menos filtragem, quanto mais condensada essa urina, maior a concentração de minerais, de sais. E a chance de você ter uma aglomeração desses minerais, ter popularmente falando, uma pedra, né? É maior. Então, quem já comentou aula passada que sofre com cálculo renal, que já teve, né? Então, é líquido. É tomar líquido, líquido, né? Bastante água. Se não tiver água, toma lá. Até esqueci meu chimarrãozinho aqui, né? Tava esquecendo, já tá frio quase. Toma um chimarrãozinho, toma um suco, né? Evita tomar aí refrigerante. O café também muito é bom, mas não vamos tomar muito, né? Mas o chimarrão pode, né? E então, pessoal, que feio ficar mexendo na bomba, né? Mas tô tomando sozinho. Enfim, beleza, pessoal? Muito líquido, ativa a ação dos néfrons, aumenta a produção de urina, aumenta a liberação desses sais, desses minerais. Beleza, pessoal? Pessoal, saindo dos uréteres, vamos para a nossa bexiga, tá? Então, a bexiga, ela funciona como um reservatório temporário para a nossa urina, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, capacidade média da bexiga é cerca de 700 a 800 ml, né? Então, ele vai variar de homem para mulher. A mulher, ela tem uma capacidade menor por causa que tem o útero que fica sobre a bexiga, tá? Então ela ocupa um pouquinho o espaço da bexiga em relação aos homens. E também, né, as meninas e as mulheres que já foram mãe, então você imagine o embrião ali, né, o útero dilatando e pressionando a bexiga. Então a gestante ela vai com mais frequência urinar, né? Então ela tem mais vontade de fazer xixi porque o reservatório dela é menor, tá? Então isso pressiona a bexiga, a nossa bexiga é elástica, né? Musculatura lisa, então ela diminui o seu tamanho, capacidade diminui. A urina. A urina apresenta turbidez, no caso, transparente quando recém-emitida e turva pouco depois, tá? Então, se eu vou no banheiro com frequência, a minha urina sai mais clara. Se eu vou com menos frequência, tomo menos líquido, ela fica um pouco mais escura, tá? Se ela ficar muito tempo na bexiga, ela pode mudar a sua cor, mas não muda a sua concentração ali, tá? Então os minerais vão ser os mesmos que foram eliminados lá, filtrados no rim. Tá? Ela pode vir um pouquinho mais, sua turbidez ali um pouquinho mais escura, tá? Mas não muda o seu conteúdo, tá bom? Então aqui, então o nosso órgão é de musculatura lisa, tá? Então por isso ela se dilata e se contrai. Os orifícios uretrais, então aqui vai ser chegada do uréter
uréter direito e esquerdo, tá? Vai estar enchendo a nossa bexiga. Tem os esfíncteres, né? Que a gente já vai comentar. Então, ó, a bexiga urinária contém um músculo circular chamado esfíncter interno, que se contrai involuntariamente, prevenindo o esvaziamento, tá? Então, isso me ajuda, né? Aí eu estar aqui falando com vocês sem estar tendo liberação de urina, né, pessoal? Então, musculatura lisa, como a gente viu lá no começo das nossas aulas, involuntário, né? Inferiormente, mais além desse esfíncter, inferiormente a esse músculo, envolvendo a parte superior da uretra, está o esfíncter externo, que é controlado voluntariamente, permitindo a resistência à necessidade de urinar. Tá? Então, eu tenho um que é involuntário e outro que é voluntário. Então, falando como todo mundo faz, estou com vontade, tomei muito chimarrão, muito líquido, vou no banheiro, relaxo. Libero meu esfíncter voluntário, que fica na minha uretra, e o esfíncter voluntário, relaxando, faz esse trajeto da liberação de urina. Tá? Quando a bexiga atinge aproximadamente 30 ml de urina, os músculos de sua parede se contraem, musculatura lisa se contrai. O esfíncter interno e o esfíncter externo da uretra relaxam, a bexiga se esvazia. A micção, o nosso xixi, tá? Com algum treino é possível induzir ou transferir a micção para o momento oportuno, tá? Até que o controle seja desenvolvido e o treinamento se completa, a resposta é reflexa. A resposta reflexa é um fator dominante. Sendo assim, uma criança urina sempre que sua bexiga se encontre suficientemente cheia, tá? Então, eu tenho a minha menina, né, Catarina, que tem 6 anos. Foi muito trabalhoso tirá-la da fralda. Meu Deus do céu, tá? Varia de criança para criança, né? Mas até ela pegar esse treino, ela não tá escutando aqui, senão ela já ia ficar brava de eu contar isso, tá? Mas foi algum cobertor, algum lençol, algum colchão pro sol, né? Então, pessoal, falando sério, a criança, quando não chega a dar 300 ml, né? Porque a bexiga da criança é menor, né? Mas quando chega num determinado quantia, né, de volume, quantidade de volume, a ação é reflexa. Então, uma criança não tem esse treino, esse esfíncter interno de segurar esse volume. Ficou cheia a bexiga, em determinada quantidade ali, 150, 200 ml, o esfíncter libera. Ela não tem o controle do esfíncter externo também, né? Então, chove na cama, né? Popularmente falando, né? Quem tem filho aí sabe que é complicado, né? Então tem que treinar a criança, tem que acorda 1 da manhã, acorda 3 da manhã, vamos levantar, vamos no banheiro, vamos até trabalhar isso aí, né? É bem trabalhoso, mas faz parte, né? Isso deu pra gente entender bem, né, pessoal, como funciona. Quem tem criança aí sabe como é complicado, né? Então, pessoal, saindo da nossa bexiga, agora já chegando no finalmente, né? Nós temos a nossa uretra. Uretra é um tubo que conduz a urina da bexiga para o meio externo, sendo revestida por mucosa que contém grande quantidade de glândulas secretoras de muco. Pessoal, lembra que a gente comentou já em algumas aulas lá que na parte nasal, se não me engano, a gente falou, tem muco, saliva, né? Essas secreções do nosso sistema imunológico, tá? Tem muco, entrou uma bactéria por ali, esse muco tem células de defesa. Então eles vão favorecer a eliminação, né? No caso, vão fazer uma barreira protetora, tá? Então por isso que a gente tem saliva, tem essa secreção nasal, tem a cera no ouvido, tem falando aqui na parte da uretra, esse muco, tá? É uma barreira protetora, tá? A uretra se abre para o exterior através do ósteo, né? No caso da parte externa da uretra. A uretra é diferente entre homem e mulher, tá? Já vou explicar aqui a diferença, tá bom, pessoal? Só para a gente não perder o meado aqui, tá?
Na junção da uretra com a bexiga, a musculatura lisa da bexiga circunda a uretra e atua como um esfíncter, tá? Esfíncter interno da uretra, como eu já comentei. Como a uretra atravessa o assoalho pélvico, né, diafragma urogenital, ela é circulada por musculatura esquelética, que forma o esfíncter externo, tá? Musculatura interna, que é ali a parte do esfíncter interno, que é a musculatura lisa, e da parte esquelética, como a gente já viu, que é o nosso esfíncter externo, tá bom, pessoal? Então aqui é assoalho pélvico, a gente vai falar um pouquinho semana que vem sobre o assoalho pélvico, tá? Sobre, isso é bem interessante a gente ver. Tem a parte também da fisioterapia como tratamento e tem a parte que a gente vai ver no nosso dia, nos nossos pacientes, principalmente em mulheres que têm perca de urina, né? É mais comum em senhoras, né? Depois de 60, 70 anos, tá? Mas também tem mulheres que têm perca urinária, né? Então, com a fraqueza do assoalho pélvico, que é a musculatura, tá? A gente vai falar sobre alguns exercícios que o pessoal faz, né? Que é muita descarga de peso e acaba enfraquecendo o assoalho pélvico e pressionando a bexiga cai, no caso, bexiga caída, vocês já devem ter ouvido falar, né? A gente vai falar semana que vem, tá, pessoal? É bem interessante. E a gente vê pacientes que sofrem disso, né? Mulheres, né? Que sofrem com bexiga caída, perca de urina, dor, né? Uma coisa bem complicada, tá? A uretra masculina. Estende-se do orifício uretral interno na bexiga, né, na saída da nossa bexiga lá, até a parte externa do nosso não, né? Do homem, né? Do pênis, né? Na extremidade do pênis. Então, pessoal, aqui a bexiga masculina. Então, a entrada dos uréteres, esfíncter interno, e aqui a saída do pênis, né? Então, essa região aqui tem cerca de 4 a 6 centímetros, tá? Então, um detalhe. Há uma diferença no tamanho dessa uretra, que eu vou comentar agora para frente aqui. Na mulher, esse caminho é mais curto. Então isso vai favorecer as infecções urinárias também. A gente comentou ali do muco, né? Então, o muco que faz essa barreira protetora, né? Então, como na mulher ela é menor esse trajeto, tem menos muco. No homem, como é maior, ele tem uma barreira protetora maior, né? A uretra feminina, seu diâmetro, quando não dilatada, é cerca de 6 milímetros, né? No homem também gira em torno desse um pouquinho mais calibroso, né? Seu orifício externo fica imediatamente na frente da abertura vaginal, cerca de 2,5 cm dorsal à frente do clitóris, né? Então a gente pode ver por essa imagem aqui, ó. É semelhante, né? Então aqui já tem o canal vaginal, né? Tem a saída da parte vaginal. Então esse é o tamanho da uretra feminina. Do homem, quando chega nessa região, ele tem mais o tamanho do pênis, né? Então essa uretra é maior, tá? As uretras masculinas e femininas se diferem no seu trajeto. Na mulher a uretra é curta, cerca de 4 centímetros, 3,8, e faz parte exclusivamente do sistema urinário. Já no homem, a uretra faz parte dos dois sistemas, urinário e reprodutor, medido cerca de 20 centímetros, porque vai pegar esses 4 centímetros, como a gente viu ali, né, até na saída ali da uretra, e do homem tem mais o tamanho do pênis, né? Então vai dar no total cerca de 20 centímetros. É muito mais longa que a feminina. Assim, então, parando aqui, tá? Muito mais longa que a feminina. Por isso, um dos fatores que diferem, né, fazem a diferença ali da mulher ter mais infecção urinária que o homem, é esse trajeto. O homem, como eu comentei, ele tem a uretra maior, tem uma região protetora muito maior. Então, quando entra uma bactéria, né, geralmente por bactérias, né, que causam infecção urinária, no homem até chegar na região da bexiga ali, são cerca de 20 centímetros. Na mulher, cerca de 4. Então, isso interfere também. No homem é mais, ele auxilia o sistema imunológico, tá? O tamanho da uretra. Assim, a uretra masculina atua com duas finalidades: conduzir a urina e também na parte do sistema reprodutor, que é a eliminação do esperma, né?
Falamos de toda essa condução. Agora, para a gente finalizar, o que é a urina? Vou falar um pouquinho sobre a urina para a gente encerrar a nossa aula, né? Quando a reabsorção e a secreção são completados, o líquido remanescente nos tubos renais é transportado para outros componentes do sistema urinário para ser excretado como a urina. A urina consiste de água e substâncias que foram filtradas ou secretadas para túbulos renais, não reabsorvidos. Então, um resumo bem básico do que a gente falou durante a aula, né? A nossa urina, então, vai depender do seu volume, da quantidade de líquido que eu tomo, né? Então, se você toma muita água, que é bom, você vai produzir mais urina, porque como eu comentei, aumenta a filtragem, aumenta o volume. Toma muito chimarrão, toma muita cerveja, final de semana, né? Em casa agora, porque não pode tomar na rua, né? Toma em casa a cervejinha lá, né? Aumenta o seu volume, né? Cor, amarelo ou âmbar, olha que nome bonito, né? Varia conforme a concentração da dieta, medicamentos e certas doenças que alteram a cor da urina. Como um beterraba. Vamos fazer um teste lá, com bastante beterraba, tá? Daí a urina sai de um tom mais avermelhado, né? Fica até engraçado, né? Enfim. Turbidez, transparente quando recém-emitida e turva pouco depois. Então foi o que a gente já comentou lá até na parte da bexiga, né? Então quando logo que é produzida ela é mais clara, fica muito tempo na bexiga, ela fica um tom mais amarelo mais forte, tá? Odor, levemente aromática, torna-se amonical logo em seguida, né? Então tem um odor um pouco ácido, né? O pH, então já falando da acidez ali, varia entre 4,6 a 8,5. A média é 5,5, 6, tá? Então geralmente 5,5 a 6 ali é o pH da nossa urina. Varia com a dieta. Proteínas aumentam a acidez, vegetais aumentam a alcalinidade. Infecção urinária também, alguma bactéria ali, eles deixam mais alcalino, deixam o pH mais neutro, no caso mais alto, né? Então, quanto mais alto esse pH, mais alcalino. Quanto mais baixo, mais ácido. Ela tem que ser um pouco ácida, né? Para matar essas bactérias, já que está sendo uma forma de eliminação, né? O que não está sendo utilizado. E então, quando tem alguma infecção, alguma ação bacteriana, o pH ele sobe, então ele fica mais alcalino, favorecendo a entrada de bactérias. Estando menos ácido, facilita essa passagem. Beleza, pessoal? Encerramos então a aula por hoje. Foi tudo certinho. Entenderam bem como funciona nosso sistema urinário, tá? Se ficou alguma dúvida, né, manda lá que a gente vai estar conversando lá. Hoje à noite, das 20 horas às 22, se encontramos no nosso grupo, ok? Então, beleza, pessoal? Uma boa noite para vocês. Tudo de bom. Semana que vem estamos aí para mais uma aula, beleza, pessoal? Um abração para vocês. Tudo de bom.